Wonka! Eu nunca pensei que eu ia estar falando sobre esse filme aqui. Aí eu fiquei pensando, qual é a melhor forma de falar desse filme? Como é que eu posso dar a minha opinião? Relembrando os filmes anteriores que trouxeram a este filme aqui. Então hoje vamos falar sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate. E vamos dar uma passeada para todos os filmes que foram feitos até então. Tudo começa com o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971. Vale dizer que essa história da fábrica de chocolate é inspirada num livro infantil de Roald Dahl, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. E nesse momento você vê imagens do livro infantil que foi usado como inspiração para fazer o filme. Só que o filme original, de 1971, teve uma pequena mudança no título. Enquanto o dono da fábrica de chocolates, no livro original, se chama Charlie, no filme ele se chama William Wonka, um nome mais comercial. Basicamente a produtora só fez essa mudança porque achou mais interessante mudar o nome do dono da fábrica. Tá, e do que se trata o filme original? Muito importante essa pergunta, porque a gente vai precisar conhecer o filme original para poder entender um pouco mais das outras obras que foram lançadas. O enredo é o seguinte: um empresário, dono de uma fábrica de chocolate muito famosa, decide que vai sortear 5 crianças, e essas crianças terão direito a passear, fazer um tour pela fábrica de chocolate, e uma delas vai ganhar suprimento vitalício de chocolate pelo resto da vida. Para fazer isso, o empresário espalhou 5 bilhetes dourados ao redor do mundo, que estarão escondidos em uma das barras de chocolate. Aqueles que acharem serão os felizardos. E é nisso que a gente conhece o Charlie, uma criança bem pobre. Pensa no menino pobre, lascado. E o Charlie trabalha nas ruas, a mãe dele trabalha na lavanderia, e eles dão duro para sustentar a casa sozinhos. Sustentar a casa e os avós que moram com eles. É muito fácil simpatizar com o Charlie. Você vê a situação dele, a situação precária em que ele vive. Os avós debilitados não dão conta de sair da cama. E pensa no moleque que tem uma cara de dó. Por isso é fácil simpatizar com ele. O moleque precisa de algo bom que aconteça na vida dele. E você fica torcendo para que ele seja uma das crianças felizardas e encontre esse bilhete premiado. Mas essa notícia das 5 barras espalhadas pelo mundo deixa todo mundo empolgado. Eu assisti esse filme quando eu era criança e eu gostei demais. Demais mesmo, mas eu lembro que o começo dele, do filme, é um pouco longo. E realmente ele é. Para mim o filme ele só começa quando, de fato, as crianças estão em frente à fábrica para fazer o tour dentro da fábrica. Para mim o filme só começava ali. Pelo menos era assim que eu me lembrava. Mas não, o filme é interessante do começo ao fim. Porque ele nos apresenta a vida miserável do Charlie e todo o sofrimento que a família dele passa. E também a gente vai conhecendo as outras crianças que conseguiram o bilhete dourado. Dentre uma das crianças nós temos a riquinha mimada, que minha nossa, essa menina é insuportável. Essa menina já é o efeito contrário do Charlie. Tu quer que ela se lasque logo no começo. Pensa na menina chata. Tu consegue odiar essa menina logo de cara. A menina é muito mimada. Ela tem cara de que não teve nenhuma frustração na vida, ela consegue tudo que ela quer. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. E a parte que chama a atenção é que os pais das meninas estão tão acostumados a dar tudo para ela que contrataram um monte de funcionárias só para ficar desempacotando caixas para tentar encontrar o bilhete dourado. Até que uma das funcionárias consegue encontrar o bilhete dourado e a menina fica com o bilhete. Mas essa atriz que fez essa personagem da menina riquinha mandou muito bem, foi excelente no papel, é a Julianne Down. E depois nós temos a outra personagem, que é uma menina que gosta de chicletes, e aí ela também consegue achar o bilhete dourado. Essa atriz também do chiclete, ela é muito boa. Denise Nickerson também mandou muito bem no papel. Eu dou o meu destaque assim das crianças para essas duas. Essas duas são marcantes. E os outros dois é um menino gordinho que come pra caramba, Tô cagado de fome. e o outro é um menino que é viciado em filmes de faroeste. E claro, não podia faltar ele, finalmente, o Charlie, o último a achar o bilhete dourado, que a gente tanto estava torcendo. E ele encontra no final, e assim ganha o direito de poder concorrer a suprimentos vitalícios de chocolate, além de poder passear pela fantástica fábrica de chocolate. É isso, você fica muito feliz pelo Charlie quando ele acha o bilhete,
O menino se lascou tanto, né? Teve tantas frustrações. Em meio a isso, né, que os primeiros 40 minutos do filme é mais essa agitação para quem vai encontrar os bilhetes. Em meio a isso, nós temos também umas situações engraçadas. Por exemplo, o público estava tão afoito em encontrar uma dessas barras que teve uns empresários lá que investiram em uma máquina inteligente o suficiente para dizer onde um dos bilhetes dourados está localizado. Sério. Alguns empresários investiram em uma máquina capaz de identificar onde o bilhete dourado está. O bacana dessa cena é que o inventor da máquina, depois de ter finalizado ela, vai apresentar para os empresários. Bom, senhores, agora vamos saber onde exatamente estão os bilhetes dourados. Essa máquina vai nos revelar. Basta eu fazer uma pergunta aqui e ela vai contar. Aí tudo que o cara precisa fazer é escrever, como se fosse um computador, o que ele quer da máquina, e ele escreve: onde estão as barras que possuem o bilhete dourado? E a máquina responde através de um bilhetinho. Ela só responde: eu não vou dizer, isso seria trapaça. Mas o cara insiste, ó, diz aí onde é que tá o próximo bilhete dourado, que eu vou dividir os suprimentos de chocolate com você. A máquina só responde: pra que eu vou querer chocolate? Eu sou uma máquina. O cara que tá fazendo a apresentação da máquina começa a ficar desconcertado perante os empresários ali que estão vendo. A cena finaliza com o cara tendo a conversa interminável com o computador lá, tentando convencer o computador a ajudar ele. Piadazinha bacana, gostei. Mas eis que finalmente as 5 crianças estão reunidas em frente à fábrica de chocolate. E é aqui que a gente vê o misterioso empresário rico, dono da fábrica de chocolate pela primeira vez. Interpretado pelo excelentíssimo ator Gene Wilder. O Gene Wilder, eu lembro dele que ele fez parte da minha infância. Não exatamente do meu tempo, mas eu consegui assistir alguns filmes dele. O filme que me vem à memória dele, a primeira vez que eu vi esse ator, foi em Cegos, Surdos e Loucos, onde ele contracenava com outro ator bem famoso, Richard Pryor, que é um comediante, uma espécie de Ed Murphy da época. E nesse filme, Gene Wilder, ele interpretava um surdo, enquanto o Richard, um cego. E isso gerava muitas cenas engraçadas com os dois juntos, assim, cada um zoando a deficiência do outro. Basicamente o filme zoava isso, mas eu achei essa ideia genial. Como seria se um cego e um surdo andassem juntos? É isso que o filme mostra. Mas voltando para a fábrica de chocolate, nós temos lá o Willy Wonka, que aparece pela primeira vez perante o público. Ninguém sabia como era a aparência desse empresário. E ele vem caminhando com uma bengala, sabe? Mancando, bem devagar. E aí você já tem uma impressão assim que é um empresário que deu tudo dele na vida para conseguir ter o que tem. E deve ter passado por poucas e boas. Já deve estar um pouco com a idade avançada e por isso precisando inclusive de uma bengala. E ele vai caminhando em frente à multidão para receber as crianças premiadas, a passos meio vagarosos. E aqui uma cena bem interessante. Ele está chegando próximo do portão e ele dá uma paradinha, parece que vai cair, mas dá uma cambalhota, impressionando todo mundo que está ali, inclusive o telespectador que estava assistindo, eu inclusive. E essa cena, na verdade, ela foi real. Ninguém sabia que o ator ia fazer aquilo. Pegou todo mundo de surpresa. E se você olhar com mais detalhes, repara no momento que ele dá uma paradinha. Na verdade, ele parou porque ele esquece a bengala. E por mais curioso que seja, a bengala continua em pé. Ele fica lá, mexendo a mão, assim, cadê minha bengala? E aí, por não estar com a bengala, parece que vai cair, mas ele dá uma reviravolta. Cara, isso foi genial. Ótima apresentação do ator, uma sacada de mestre do ator Gene Wilder. Isso foi ideia dele. Ele mesmo falou, para manter segredo disso aí, que ele ia fazer isso lá no set, mas ele não queria que ninguém soubesse, justamente para pegar todo mundo de surpresa. Bom, e aqui as crianças começam a fazer o tour pela fábrica de chocolate. É mostrado um cenário todo feito de chocolate, e aí o Willy Wonka começa a cantar. Uma música lá o nome dela é Pure Imagination. É um filme musical, tem outras músicas e tal, mas essa é uma das músicas que se salva. Pure Imagination, uma música bacana. Quando eu era criança eu não achei tão bacana essa música assim, mas ouvindo de novo, é uma música interessante. E agora que eu entendo um pouco de inglês também, ela combina com a cena, fala de um mundo de imaginação, Pure Imagination. E é interessante que o ator ele vai cantando e dançando e fazendo uns passos improvisados que também marcaram
essa questão do cinema, porque ele vai, desce a escada, sobe de novo, mostrando ser uma pessoa imprevisível. Então, ele é educado, ele é imprevisível, um homem misterioso. Mas a gente também está prestes a conhecer uma outra face dele, porque tem um momento lá que uma criança se comporta de maneira ruim e começa a beber o chocolate da fonte. Aí o Wonka grita para a criança: "Ô moleque desgracento, sai daí, para de contaminar o rio." O moleque gordinho ignora e ele acidentalmente cai na fonte de chocolate ali e começa a se afogar. Mas o Wonka, ele fica numa nice. Só comenta: "Ô rapaz, ó, caiu no rio, hein? Que coisa, hein?" Mesmo com a mãe do lado pedindo para socorrer ele. Aí calmamente o Wonka só fala: "Não, é tarde demais." E eu, quando criança, eu achei essa cena horrível, assim, minha nossa, salva o menino, eu sei que ele é mal educado, não merecia, mas, pô, também não é pra tanto. E eu só lembro que a criança é sugada por um cano lá depois, e o Wonka continua no Nice, só apreciando assim, sabe, com nenhum semblante de preocupação. E aí você começa a se perguntar: minha nossa, quem é esse cara? Do que ele é feito? A mãe toda preocupada e a gente também preocupado. O que vai acontecer com essa criança? O Wonka, ele não responde direito, sabe? As perguntas assim, a gente fica sem saber exatamente o que vai acontecer com aquele garoto. Ah, esqueci de falar dos Oompa-Loompas, que são os ajudantes do Wonka, que aparecem ali e eles são os funcionários da fábrica de chocolate. E são basicamente uns anões pintados de laranja com cabelo verde. E aí você fica se perguntando: o que são eles? São pessoas de verdade? Estão apenas disfarçados? É cosplay? Ou são assim mesmo? E pelo que o Wonka dá a entender, quando ele explica o que são os Oompa-Loompas, eles parecem ser de uma tribo. É tudo o que a gente meio que sabe ali, sabe? E aí os Oompa-Loompas começam a cantar, que pra mim é a melhor música do filme. Sabe aquela música chiclete? É essa. Oompa-Loompa, dupadi-du. Oompa-Loompa, dupadi-du. Essa música, quando eu era criança, eu gostei. Rapaz, essa música gruda. Você escuta uma vez e você não para. Upa, upa, dupadi-du. Essa é a música que marcou o filme. Bom, vai memorizando aí que a gente tá passando pelo primeiro filme pra gente poder entender os outros filmes, tá? Eu tô contando aqui com mais detalhes sobre o filme original. Em seguida, eles embarcam em um barco pelo rio de chocolate, passam por umas situações estranhas dentro da fábrica de chocolate, e o Wonka aí começa a falar uma coisa lá para os convidados dele, e ele meio que começa a se empolgar, ficar meio biruta, e aí a gente vê uma outra faceta do William Wonka. Ele é um cara calmo, imprevisível, e com uma mudança de humor. Ele pode vir daqui do calmo ao estressado. É uma personalidade singular. O que deixa o Wonka ainda mais misterioso. Ao mesmo tempo que ele é bonzinho, ele parece ser mau. Principalmente por não se importar à medida que as crianças vão se acidentando lá dentro da fábrica. Vale mencionar que nessa cena as crianças estão assustadas de verdade porque, mais uma vez, o ator está improvisando e ninguém esperava que ele fosse atuar dessa forma. Mais uma sacada do Gene Wilder. Cada criança vai se acidentando, mas por uma questão de desobediência, porque as crianças ignoraram certos protocolos. Tem uma lá que come um chiclete e fica gordinha, tem outra que cai direto numa lixeira. Aí tem um garoto lá que desobedece também e vira uma mini criança. E aí, com todas as crianças eliminadas, talvez literalmente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com elas, só sobra o Charlie. E o Charlie é o grande vencedor do grande prêmio. Ele não só vai conseguir chocolate vitalício para a vida toda, como também vai se tornar o dono da fábrica, o próximo sucessor. Final, excelente. Aquele menino merecia. Pensa no menino que tem cara de bonzinho. Ave Maria, dá dó dele. Ah, sim, um ponto interessante que é bom falar. Eu fiquei sabendo também que dizem que o Wonka, principalmente da versão original de 1971, ele seria um empresário sádico, que apronta pra cima dos outros e gosta de ver eles sofrerem. Justamente porque ele vai eliminando as crianças ali, né, no decorrer do tour da fábrica. E aí tem essa tranquilidade do Wonka, que é suspeita, e por isso ele seria sádico. Isso me leva a uma conclusão. Lembra dos 5 bilhetes dourados? Os 5 bilhetes dourados correspondia que 5 crianças iriam fazer um tour pela fábrica, mas apenas uma delas iria ganhar chocolate
vitalício. Apenas uma. E é natural que o Wonka fizesse um esquema para eliminar as crianças a fim de sobrar só uma. Então sim, eu acredito que ele fez um esquema premeditado para ir eliminando as crianças. Tanto é que no começo ele faz todo mundo assinar um contrato lá, com linhas miúdas. E aí entra um outro questionamento. Ah, mas as armadilhas que são colocadas ali exploram as fraquezas específicas das crianças. Mas ele sabia a fraqueza das crianças. Sim, ele sabia. Até porque cada um dos ganhadores apareceu na TV. Você lembra disso? Tem a menina do chiclete que aparece na TV. A menina do chiclete, ela mesma fala que adora chiclete. E tanto é que, quando ela vai fazer o tour na fábrica de chocolate, ela cai na armadilha do quê? Do chiclete. Portanto, o Wonka sabia sim a fraqueza de cada um deles. E explorou essa fraqueza para poder eliminar cada uma delas. Isso eu acredito. Mas que ele tinha prazer em ver as crianças ali caindo nas armadilhas. Até porque a gente não sabe se as crianças morreram ou ficaram sequeladas para sempre. A gente não sabe o que acontece com elas. Elas simplesmente somem de tela. E fica, na verdade, parecendo que o Wonka sabe como trazer as crianças para o seu estado normal, para o seu estado original. E ressaltando que as crianças só foram eliminadas porque quebraram o protocolo. Eu também acho um absurdo o Wonka prever que tal criança específica ia cair em tal tentação. Ele não sabia disso. Ele só sabia a fraqueza deles. Mas não sabia se eles iam cair na armadilha ou não. O Wonka não tinha como prever isso. Uma prova disso é no final do filme, quando o Wonka se fecha lá na sala e ele parece frustrado, ressaltando que o Wonka finalizou o tour e se fecha lá na sala, com a cara toda frustrada, como se não tivesse ninguém que atendeu as expectativas dele. E realmente foi isso que aconteceu. Até porque o avô do Charlie vai lá e cobra o Wonka. Ei, você não disse que ia ter chocolate vitalício pra gente? O Wonka só fala, tchau, o tour acabou, mas o avô do Charlie insiste, mas só sobrou eu e Charlie, cadê o nosso chocolate vitalício? Aí é quando o Wonka berra com eles e fala, olha, vocês quebraram o protocolo, não vai ter chocolate pra vocês. E de fato, até o Charlie, que é a criança boazinha, quebrou o protocolo. No caso do Charlie, o negócio foi um pouco diferente. O Charlie quebrou o protocolo sim, mas influenciado pelo avô dele. O avô dele disse, ei, vamos tomar uns goró aqui, aproveitando que não tem ninguém olhando. Dessa forma, os dois caem na armadilha também, quase dançam. A outra diferença é que os dois foram os únicos a escapar da armadilha. Eles caíram na armadilha sim, mas também foram os únicos a conseguir escapar. E é por isso que o Wonka, mesmo sobrando apenas o Charlie ali como criança, simplesmente despede do Charlie e se tranca frustrado na sala dele. Porque o Wonka sabia que o Charlie tinha quebrado o protocolo. Mas aí quem assistiu o filme sabe que o Wonka muda de ideia por causa de uma coisa que o Charlie diz e uma coisa também que ele entrega para ele. E assim o Charlie acaba vencendo o prêmio. E é isso aí que comprova que o Wonka não tinha como prever quem seria a criança que iria vencer. Então essa teoria do Wonka ser sádico não me convence, primeiro porque o Wonka não tinha como prever qual criança iria vencer. Ele sabia no máximo a fraqueza de cada um deles, mas nada além disso. Sem contar que é uma história infantil e você também não sabe o que acontece com as crianças de fato. O pessoal, quando teoriza, eles vão longe. A história infantil acaba se tornando uma história de terror. Eu sei que você está estranhando a camisa verde aqui, é que eu costumo trocar de camisa no meio das gravações. Mas já já eu volto ao normal. Resumindo, a versão original é isso. A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971, a qual eu tenho um carinho por esse filme, teve um orçamento de 3 milhões e faturou apenas 500 mil na época, dando um prejuízo bacana. É um daqueles filmes que só foi reconhecido com o passar dos anos e virou um baita de um clássico. Eu mesmo já assisti várias vezes. Agora vamos para a versão de 2005, de Tim Burton. E dessa vez o filme se chama, de acordo com o livro original, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Aqui é um remake, da versão de 1971. Perdão, eu falei remake, mas o filme está mais para um reboot. Porque houve mudanças consideráveis na história.
Esse filme ele tá mais atual, né? Abordagem com os temas de hoje. E a primeira coisa que eu reparei desse filme é que ele tem um tom escuro, gótico. Tipo essa tela aqui atrás. Inclusive essa tela é da imagem desse filme. Essa é a primeira coisa que eu reparei. Se você for ver na versão de 1971, é tudo mais colorido, vivo, uma característica típica de Tim Burton. O diretor Tim Burton ele tem o costume de fazer esses climas góticos, escuros. E eu, particularmente, eu não gostei. E aqui o William Wonka é interpretado por Johnny Depp. A princípio teria sido Jim Carrey. Eu acho que teria sido melhor, mas ele não pôde fazer, porque estava gravando o filme O Mentiroso. E o problema do Johnny Depp aqui, no momento que eu assisti esse filme, eu já pensei, é o Jack Sparrow. Mais um filme que o Johnny Depp traz o Jack Sparrow, lá do Pirata dos Caribe. Essa foi a sensação. E até mesmo na aparição, quando o William Wonka aparece pela primeira vez, não é nada demais. As crianças estão vendo lá uns bonecos que estão se derretendo. E o William Wonka aparece do lado, achando aquela cena bizarra bacana. E aí aplaude e tal. Essa é a aparição dele. Eu prefiro a aparição lá de 1971, a da cambalhota. E uma diferença interessante entre esse William Wonka e o do original, esse aqui, ele é mais recluso, sabe? Ele não gosta muito de gente, não gosta de contato. Tem até um momento que a menina abraça ele lá e ele fica todo... Ai, não toque em mim. Diferente do William Wonka do original, que era todo cordial, simpático, atendia as pessoas como se fosse um vendedor, um verdadeiro empresário. Na versão original, no de 71, ele tem um comportamento mais de empresário mesmo. E temos outra diferença aqui. O filme de 71, ele era mais pé no chão. Você entendia que aquele empresário ali, ele também era um inventor. Poderia ter magia no meio? Poderia, mas não é isso exatamente que o filme deixa entender. É mais que ele é um inventor bem inteligente. E você não vê uma magia ali no meio do filme. Já no filme de 2005, parece que tem magia ali, porque é tudo mais grandioso. Aquele parque do chocolate é bem mais grandioso, uma coisa mais fantasiosa. Outra coisa que eu não gostei nesse filme, os Upa-Lupas. Aqui os Upa-Lupas são interpretados por um único ator, Deep Roy, que literalmente interpreta uma multidão. E é estranho isso porque se os Upa-Lupas são uma tribo, e aqui também os Upa-Lupas são uma tribo, por que eles são exatamente iguais? Não é sério, o William Wonka contratou uma tribo inteira para trabalhar com ele. Nesse filme aqui não é diferente. A diferença é que os Upa-Lupas são iguaizinhos, não muda nada. Nenhuma característica, é sempre a mesma cara. Bom, mas quem deve ter adorado é o ator que interpretou, né, os Upa-Lupas, porque o cachê dele deve ter sido bem alto. Ele teve que fazer várias cenas onde ele é replicado. Pensa no trabalho, pensa. Ganhou bem o bichinho. Eu não gostei desse conceito, eu preferia que tivesse sido os homens laranjinhas de cabelo verde e tal. Então fiquei bem desapontado com essa parte aí. E as músicas também são fracas, eu não me identifiquei com nenhuma das músicas. Uma outra diferença que temos nesse filme é que o William Wonka, aqui ele tem uma origem, ele é filho de um dentista, que o pai dele não gostava que ele comesse doces ou chocolates, porque isso estragava o dente, e por causa disso, William Wonka viu o pai dele como vilão. Mas na verdade é ele que é o vilão por não entender as críticas do pai, e o pai estava certo. Chocolate e doces não faz bem, não. Eu também não gostei de saber dessa origem do William Wonka. Não achei interessante. Foi uma adaptação, algo que eles queriam trazer de diferente. Mas lembrando que a origem do William Wonka era um mistério no filme original. E outra coisa que eles resolveram entregar de bandeja aqui. O que aconteceu com cada uma das crianças que se acidentou? Aqui eles explicam. Eles mostram, inclusive. Basicamente, elas ficaram com sequelas devido ao acidente. Eu acho tenebroso esse final para as crianças. Eu preferiria a versão original, que a gente não sabe o que aconteceu com as crianças lá, mas aqui mostra o que acontece com elas e é meio aterrorizante. Eu não gostei disso, não. Preferia ter ficado sem saber. E a última coisa que eu vou comparar a respeito desse filme é a atuação de Johnny Depp como William Wonka. Eu não gostei, já falei logo. Ele parece o Jack Sparrow, lá do Piratas do Caribe. Nem se compara com a atuação do Gene Wilder, que para mim é impecável. O ator manda muito bem, tanto na atuação, como no musical, como na dança. É um ator completo. Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005 custou 150 milhões e faturou
475 milhões. Cara, que injusto. Eu não concordo com isso não. Olha, basicamente esse filme surfou na onda do filme original, tá bom? Vamos admitir. Tem um âmbito mais atual esse filme? Ele traz umas questões mais atuais, um CGI mais atualizado, lembrando que no original era tudo efeito prático, o que deixava as coisas bem bacana também. Você conseguia imergir na história justamente por ser tudo efeito prático. Já em CGI sabe como é que é, né? A gente não fica muito bem convencido. Mas assim, tudo que o filme de 1971 propôs a entregar, ele entregou com maestria. E é por causa disso que o filme envelheceu muito bem. Se você for assistir A Fábrica de Chocolate lá de 1971, eu arrisco em dizer que você vai gostar bastante. É um filme dinâmico, ele te entretém do começo ao fim, pode ser um pouco dramático nos primeiros 40 minutos, onde a gente vai conhecendo os personagens ali, mas depois que aparece o William Wonka, rapaz, as coisas são muito aceleradas, é tudo muito rápido. É um daqueles filmes que envelheceu muito bem. E aqui chegamos ao terceiro filme dessa franquia, contando a origem da história do empresário Wonka. Eu confesso que eu estava mais ou menos empolgado para assistir esse filme, porque eu não gostei do filme de 2005, e aqui, ainda por cima, vai contar a história de origem do Wonka. E eu não gosto que mexa na origem do Wonka. Mas enfim, fui assistir o filme. E dessa vez, para interpretar o William Wonka, tivemos o Timothée Chalamet. A crítica pode ter elogiado muito a atuação desse ator, mas eu não gostei muito não. Na parte do canto e da dança, ele até que manda bem, mas como William Wonka, aqui ele entrega um William Wonka mais inocente, que está aprendendo as coisas sobre a vida. No entanto, esse William Wonka aqui já sabe de coisa demais. O cara já é um gênio, desde aquela idade. No filme original, William Wonka dava de entender que ele era um baita do inventor. E esse menino aqui também, só que um baita do inventor maior ainda. Porque logo na sua primeira invenção, que ele está lá numa indústria de lavar roupa, ele fabrica uma máquina grandiosa para lavar a roupa sozinha. E quando ele vai abrir a sua primeira loja de chocolate, é uma loja grandiosa, perfeita, impecável, feita nos seus mínimos detalhes, com tudo comestível e um baita do marketing. Então é um filme que eleva a fantasia um pouco mais alto. É mais fantasioso ainda. E ele exagera ainda mais do que o de 2005. Eu não gostei de saber que o Wonka ele era tão genial desde jovem, desafiando a lógica, a física. Assim, mais uma diferença da interpretação do Timothée como William Wonka é que dos filmes anteriores, tanto como Johnny Depp e Gene Wilder, os dois ali têm uma certa veia para comédia. Inclusive um deles é comediante, já fez filme de comédia. Agora o Timothée, eu senti falta dessa questão da comédia. Ele não entrega algo engraçado. Ele não é engraçado como os outros. Eu, quando assisti esse filme, logo de início, eu pensei que ele fosse uma referência ao filme do Johnny Depp. Porque olha a roupa que o Wonka veste nesse filme. É um pouco parecida com a do Johnny Depp, lá de 2005. Mas não, esse filme é uma referência ao de 71, do original. Ah, como é que eu sei disso? Bom, a coisa mais óbvia é que lá aparece o Zupa Lumpa. O Lupa Lumpa original, laranja, cabelo verde. Só isso já diz tudo. Mas tem outras referências sim no decorrer do filme. São detalhes, mas que você pega. E mais uma vez, esse é um filme musical. Não gostei muito das músicas. No entanto, a música do Upa, Tupa, Dupa Di, Du, aqui ela volta. E fica melhor de ouvir nessa versão. Umpa, lumpa. Wonka custou 125 milhões, um pouco menos do que o filme de 2005, e faturou 632 milhões, um pouco mais do que o filme de 2005. Ah, e eu quase ia esquecendo de falar da interpretação do Peterson Joseph, que foi o vilão principal desse filme. Ele é um chocolateiro também, que fica com rivalidade com Wonka, querendo destruir os negócios do Wonka. E assim, como vilão, ele parece aqueles vilão assim de filme infantil. Sabe quando você assistia Castelo Rá-Tim-Bum e tinha lá aquele vilão? Uah, uah, uah. Ele é tipo isso, sabe? Você não consegue ter raiva dele, porque ele é meio tipo um vilão bobão, assim, sabe? De desenho infantil. E olha que ele faz umas atrocidades. Ele explode as pessoas, ele afoga elas se elas estiverem no meio do caminho dele.
mas você mesmo assim não consegue sentir raiva dele. Mas por incrível que pareça, eu até que gostei desse vilão. Eu achei carismático, cheio de caras e bocas e expressões forçadas, exageradas, meio cartunesco, sabe? No entanto, eu vou ter que fazer minha lista. Em primeiro lugar, o filme original de 1971, lógico. A interpretação do Gene Wilder lá é incrível, deixa um ar de mistério, você não sabe quem é o Willy Wonka direito, você não sabe o que passa na cabeça dele, as intenções dele, é totalmente imprevisível. Sem contar que esse Willy Wonka do original, ele se parece muito com a versão original do livro. Em segundo lugar, Wonka de 2023, bem fantasioso, mas é um filme bom. Em último lugar, o remake de 2005, que eu não gostei por causa desse tom gótico, escuro, perdeu um pouco da essência do original. Quem foi que teve a ideia de chamar o Tim Burton para fazer esse filme? O cara gosta de escurecer as coisas, gente. O cara gosta de escurecer. Para esse filme, e logo para esse filme que era todo colorido na versão original, chama o cara para escurecer? E é isso. Essa foi a minha análise sobre os filmes da Fantástica Fábrica de Chocolate. Se gostou, deixa seu like aqui. Isso me ajuda muito, me motiva a fazer mais vídeos como esse. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, se concorda ou não comigo. Me fala qual é o seu melhor filme. Eu também gostaria de ter essa noção. Ou só eu que gosto do filme original, de 71. E também eu não pude deixar de notar que você me acompanha aqui já tem um tempo e ainda não se inscreveu no canal. Não acredito. Não vai ganhar chocolate no final. Lamento. Sem mais, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Bunka, bunka, bunka de tu. It's in the right, waiting for you. Boom.